Então, boa noite a todos. Esse é o encontro da semana 10. O nosso tema de hoje são as variáveis complexas bidimensionais, né, que são um aperfeiçoamento dos vetores, né, algo de vetores um pouquinho diferentes. O vetor que nós vimos na aula passada, ele trabalha com uma única dimensão. O que nós veremos hoje é a possibilidade de trabalharmos com duas dimensões, tá certo? Explicando para vocês, basicamente, essas dimensões, se vocês se lembram bem, na semana passada nós trabalhamos com os vetores e quando nós criávamos as variáveis do tipo vetor, nós observávamos que essas variáveis, elas ocupavam, né, uma linha inteira dentro da memória, né? Cada uma dos índices do vetor ficava posicionado em uma das colunas, no caso, um desses endereços desse bloco de memória que era alocado de uma única vez. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver que nós podemos fazer também de maneira que nós trabalhemos não só apenas em linhas, mas também podemos trabalhar, né, com essa organização em colunas, o que é bem útil também. E aí, quando a gente tem apenas os endereços alinhados em uma linha, nós dizemos que temos o vetor convencional. Quando nós podemos ter linhas e colunas, e aí nós temos o que nós conhecemos na matemática como uma matriz, uma espécie de um plano cartesiano, nós vamos ter disponíveis para a gente poder usar não só linha, mas linhas e colunas, tá certo? E a organização funcionará da mesma forma. Teremos a possibilidade de termos acesso tanto a essas linhas quanto a essas colunas. O modo de acesso é muito semelhante ao que nós já vimos para os vetores, tá certo? O que diferencia é que, ao invés de nós termos apenas um índice, apenas um número, nós teremos dois números. Um número representando as linhas e um outro número representando as colunas. E assim a gente vai conseguir fazer uma referência a todo e qualquer ponto dentro da nossa matriz ou desse vetor aí bidimensional, certo? Então vamos começar. Aqui está a sala virtual de vocês. Devem ter observado, né, vocês que entraram essa semana na sala virtual, que eu fiz uma mesclagem entre as semanas 9 e as semanas 10, tá certo? Nos semestres anteriores, né, basicamente, esse tema vetores, tanto vetores quanto matrizes, foi trabalhado todo em apenas uma semana. E foi perceptível que não foi uma boa escolha trabalhar tudo de uma única vez. Nesse semestre agora, nós optamos por dividir, né, em duas partes. Né? Dividimos em duas partes. E na semana passada, que foi a semana 9, nós tratamos dos vetores. E nessa semana, que é a semana 10, nós vamos tratar das matrizes, tá certo? Por isso que houve apenas uma mesclagem aqui das duas semanas, tá certo? Na próxima semana, eu estou planejando fazer com vocês, tá? Uma espécie de uma revisão, tá? Pretendo fazer uma revisão com vocês. Essa revisão ela vai ser baseada em atividades. Por quê? Eu vou tentar elaborar um algoritmo de cada um das nossas semanas anteriores, né? Se eu não me engano, começando lá na semana 5, foi quando eu introduzi vetores com vocês. Isso, foi na semana... Vetores não, introduzi Visual G. A elaboração de algoritmos. E aí, para cada um desses tópicos, eu pretendo elaborar uma atividade para que vocês façam e nós possamos corrigir. Tá? Qual que é a pretensão em relação a isso? A gente sabe que tem colegas que estão um pouco atrasados na disciplina, né? Isso acontece, não é desejável, mas é algo que infelizmente acontece.
Então, a nossa pretensão é justamente tentar dar uma igualada, né, mais ou menos, entre todos vocês em termos de conhecimento sobre o conteúdo. Então, todos aqueles que conseguirem realizar essa atividade da semana que vem, em teoria, estariam equiparados aos demais, tá certo? Uns vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos dificuldade, mas a ideia é essa. Inclusive os dois encontros da semana que vem seriam todos os encontros para a gente poder tirar dúvidas. Tá? Porque como eu não daria conteúdo novo, seria para tirar dúvidas. Ou seja, ajudar vocês a estarem elaborando os seus algoritmos da atividade da semana que vem. Tá bom? Então, retomando aqui a nossa semana atual, eu falei para vocês que eu adicionei aqui, né, o vídeo gravado na semana passada. É esse link aqui. E esse link eu enviei para vocês. Está disponível para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu pegar a ferramenta aqui de zoom. Eu acho que ajudou bastante a trabalhar. A gente descobre coisas na própria máquina da gente. A gente nem sabia que tinha disponível. Então, aqui, ó, tá? Vocês têm aqui esses variáveis complexas e vetores unidimensionais, tá? No Visual G. Então, esse aqui foi o vídeo que eu disponibilizei para vocês hoje, tá? Uma coisa que eu estou observando na tela é que, apesar da tela ficar maior, o cursor que vocês veem é o cursor pequeno na tela normal. Ele não aponta no lugar certo. É uma falha provavelmente do aplicativo. Eu estou apontando aqui para mim no lugar certo, mas vocês não estão visualizando isso. Bom, mas se vocês olharem a tela aí, tem dois vídeos, algoritmos com Visual G, esse já estava disponível, e o outro é variáveis complexas em vetores unidimensionais. Foi esse que eu disponibilizei para vocês, tá certo? Voltando ao tamanho normal. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Vamos aqui mudar para outra tela. Se vocês se lembram, na semana passada eu usei um elemento semelhante a esse. Então, vamos trabalhar aqui os vetores bidimensionais. Vamos dar uma relembrada aqui. Nos unidimensionais, a gente viu que para declarar um vetor unidimensional, eu faço o seguinte. Eu primeiro apresento o nome da variável. Eu vou chamar a variável de carro do tipo vetor, né? Deixa eu só ajeitar aqui a linha. E aí, o que eu coloco logo à frente da palavra vetor? Eu indico a delimitação, no caso dos índices. No meu caso aqui, eu terei de 1 a 4 de caractere, ou caractere. Não tem problema nenhum, tá? Então, está aqui. Carro, né? É um vetor de 1 a 4 do tipo caractere. Eu vou construir nessa linha aqui, nessa alocação de memória em linha aqui, esse vetor aqui agora. Então, vamos lá. Quando eu declaro esse vetor aqui, que é essa variável complexa, vai acontecer o seguinte. Um pouquinho. Então, vamos lá. Carro, índice 1. Eu terei também, vamos colocar logo aqui. Carro, índice 2. Será meu outro espaço de variável. Terei carro, índice 3. E terei carro, índice 4. Certo? Então, cada um desses espaços aqui que você está vendo abaixo, dessas linhas aqui,
vai guardar uma dessas variáveis aí. Então, aqui eu vou guardar, por exemplo, eu criei do tipo caractere, não foi? Então, vamos supor o seguinte, eu vou colocar aqui, então, Fusca seria o meu carro 1. Vou colocar aqui Gol seria meu carro 2. Vou colocar aqui o Polo, seria o meu carro 3. E vou colocar aqui Corsa, seria o meu carro 4. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um vetor unidimensional, tá? Ele ocupa 4 células de memória, né? Ou 4 campos da variável, e cada um deles tem um conteúdo. Quando eu quiser referenciar a qualquer um desses aqui, basta que eu chame o nome da variável, carro, e use o índice que eu pretendo localizar. Tá certo? No caso, se é o índice 2, se é o índice 3, se é o índice 4. Se eu fizer uma pesquisa lá no Visual G e pedir o índice 3, vai me retornar o quê? A palavra polo, que é um carro também. Se eu procurar o índice 1, ele vai me retornar a palavra Fusca, que é um veículo também. Tá? Então, isso aqui nós vimos na semana passada, certo? Nós vamos ver agora o da semana atual. Vamos ver qual é a diferença em termos de declaração desse vetor. Eu vou criar um vetor chamado tabela, tá? Vou criar um vetor chamado tabela, do tipo será vetor, e aí, gente, olha a única coisa que diferencia aqui na hora da declaração. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas. E tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu vou declarar aqui linha 1, pontinho, pontinho, 3. Coloco a vírgula e 1, pontinho, pontinho, 4. Fecho com o colchete. B, vou botar aqui, inteiro. Tá? Então, olha só. Se eu tenho 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, indica que os primeiros índices que eu referenciei, que é o 1 a 3, né, 1 pontinho, pontinho, 3, está se referindo ao número de linhas que eu tenho. Tá? E o segundo faixa de índice aqui são as colunas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3 linhas. Tá certo? Bom, na hora que eu for montar isso aqui for declarado, ele vai criar algo parecido com o que nós vimos aqui em cima. Da seguinte forma. Como é que vai funcionar? Tabela 1. Vai ficar um pouco grande. Deixa eu diminuir essa letra aqui. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Vamos colocando logo lá. Vamos colocar aqui. Opa, falta um detalhe importante. 1,1. Aqui. 1,2. Aqui. 1,3. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui a letra para poder caber todos aqui. Isso. Vou dar um zoom já para vocês. Espera só um pouquinho. E por último, 1,4. Fecha com o colchete aqui.
Vamos ver como ficou. Isso. Então, olha só. Olha só, gente. Cada uma dessas vamos chamar de células de memória, recebeu, né, o seu nome, vamos dizer assim, o nome da variável que vai estar ocupando aquele espaço. Então, o nome da variável é mesmo tabela, 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 tabela. No caso aqui, nós estamos todos na mesma linha, tá? Então, todos recebem o número de linha 1. Só o que está variando aqui são as colunas. Então, eles recebem um identificador de coluna sequencial, que é de 1 até 4. Tá certo? A gente vai repetir isso aqui para todas as colunas aqui embaixo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos descer. Então, aqui seria tabela 2,1, tabela 2,2, tabela 2,3. Opa, não posso esquecer de fechar o colchete. E tabela 2,4. Fecha o colchete também. Próxima. Vamos descer um pouquinho aqui. Próximo aqui. Vamos lá, tabela. Agora a linha é... Opa. Aqui é 2. A linha 2. Aqui, 3,1. Fecha. Tabela 3,2. Fecha. Tabela 3,3. Fecha. Tabela 3,4. Fecha também com colchete. E vou até a última. É isso mesmo, são só três linhas, 4 colunas. Ok? Vamos diminuir rapidinho aqui. Eu estou apanhando um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Professor, que programa é esse que você está usando? Chama Open Board. É como se fosse uma lousa digital. Como eu não tenho a lousa aqui em casa, eu estou usando ele para poder... Se eu estivesse na sala de aula, eu escreveria isso aí no quadro. Então, vamos lá. Pronto, aí. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, se você fizer uma comparação, na minha primeira declaração, ó, eu tinha carro do tipo vetor, o índice de 1 até 4 caracteres. Está aqui, carro 1, carro 2, 3 e 4. Guardei o nome de cada um dos carros em cada uma dessas células. Na segunda declaração, a única coisa que eu adicionei foi essa segunda faixa de índice aqui. Então, eu tenho aqui o índice da linha e aqui eu tenho o índice da coluna. No caso aqui, do tipo inteiro, tá certo? E olhando para cá, eu tenho sempre linha e coluna. Linha 1, coluna 1. Esse aqui, linha 1, coluna 2. E assim sucessivamente, até que eu tenha a última linha, que é a linha 3, e nesse caso aqui, a última coluna, que é a coluna 4. E aí, gente, eu posso fazer, referenciando a cada uma dessas variáveis complexas aqui, eu posso guardar o conteúdo em cada uma dessas células de memória aqui, sem problema nenhum. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos lá para o Visual G, para a gente testar como é que brinca com esse negócio aqui agora. Então, vamos lá no Visual G. Aqui. Vamos iniciar uma ideia qualquer aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, o que eu vou guardar? Só para exemplificar para vocês o uso disso, eu vou fazer uma matriz aqui de 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas.
E em cada uma dessas células da matriz, que é uma variável, né, dessa minha matriz, eu vou guardar como conteúdo a multiplicação do número da linha pela coluna. Tá? Vamos fazer que é mais fácil do que ficar explicando. Então, vamos criar aqui. Primeiramente, eu vou chamar de tabela, é a minha variável. Os dois pontos para indicar o tipo que ela será do tipo vetor. E aí eu vou indicar aqui quais são os índices dessa minha tabela. Ela terá 3 linhas e 3 colunas também. D inteiro. Tá? Então, essa será a minha tabela. Eu não sei se vocês se lembram da aula passada, mas é uma coisa que vocês vão usar em praticamente todos os seus algoritmos para o uso de vetor. Você vai ter que ter, de alguma forma, principalmente no uso de vetor, alguma variável que você vai usar para gerar os números dos índices. Tá? Aqui eu vou criar agora duas variáveis. Vou chamar uma variável de linha, vírgula, e a outra eu vou chamar de coluna, para facilitar o entendimento de vocês. Também do tipo inteiro. São essas minhas duas variáveis, tá certo? Agora vocês vão entender para que eu vou usar essas variáveis. Olha só. Como eu falei anteriormente, a cada conteúdo novo, a gente acaba tendo que usar tudo o que a gente aprendeu lá para trás nesse conteúdo novo. E agora não é diferente, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar aqui um loop de repetição, uma estrutura de repetição usando o comando para. Olha o que eu vou fazer. Tá aqui. Para linha de 1 até 3 faça. É a primeira coisa que eu vou colocar aqui. E aí a gente tem que se lembrar o seguinte, gente. Toda vez que eu uso o comando para, eu tenho que lembrar de fazer o fim para. Não posso esquecer disso. Tá certo? E aqui no meio, eu vou colocar os comandos que eu quero que sejam repetidos. Tá certo? Só que é o seguinte, presta bastante atenção. Ali, eu tenho já como gerar todos os números das linhas. Mas vocês concordam também que eu preciso gerar o número das colunas para poder trabalhar? Preciso. Então, eu vou fazer, dentro do comando para as linhas, eu vou fazer outro para contar as colunas. É como se eu tivesse um para dentro de outro. É como não, né, gente? Na verdade, é isso que está acontecendo. É um para dentro de outro. Vamos lá. Então, vou botar aqui para coluna de 1 também até 3 faça. E tem que lembrar de colocar o fim para. Olha o que acontece aqui. Vou dar uma maximizada na tela. Olha só. Olha bem. Esse fim para aqui, ele está terminando esse para de cima. Tá bom? E esse fim para da linha 10 está finalizando o fim para da linha 9. Por quê? Essa estrutura aqui, das linhas 9 e 10, que é a estrutura de repetição da coluna, ela está dentro dessa da linha, uma dentro da outra. Uma forma legal de você visualizar isso é você, estando aqui no Visual G, você usar a palavra, as teclas de atalho, Ctrl G. Você pressiona a tecla Ctrl, segura, e aperta a tecla G. Olha o que vai acontecer aí, olha bem. Se você percebeu bem, ó, eu vou desfazer. Opa. Juntar. Se você observar bem, olha o que aconteceu. Vou desfazer aqui tudo que eu acabei de mostrar. Vou apagar. Tá?
tudo. Parece, como diz, parece mágica. Vamos aproximar a tela. Vamos visualizar bem. Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Vocês estão vendo, gente, que todo o algoritmo está alinhado, encostadinho na margem esquerda. Se eu quiser visualizar melhor como que a estrutura dele, a relação entre as linhas, eu uso a tecla de atalho Ctrl, que é o teclado do seu computador aí, é a última teclinha à esquerda, pertinho da sua mão. Está escrito CTRL nelas letras. Então é Ctrl. E aperto, segurando o Ctrl, aperto a letra G. Olha o que acontece lá. O que ele acabou de mostrar para mim? Ele acabou de mostrar que essa estrutura aqui, né, essa linha 10 com a linha 9, estão no mesmo nível, na mesma posição. Essa outra aqui, ó, esse fim para com esse para, também estão no mesmo nível. E a palavra início e fim algoritmo, também algoritmo aqui e var, estão no mesmo nível. Isso aqui é chamado de indentação, né? Como se criassem dentes aqui no nosso algoritmo. Esses dentes, pessoal, é só para dar uma noção para nós de visualização, para a gente entender que estrutura está dentro da outra. Então, essas duas linhas 9 e 10 aqui, elas estão dentro dessa estrutura entre a linha 8 e a linha 11. E toda essa linha da 7 até a 11, ela está incluída dentro do algoritmo, de início até fim algoritmo. Essa indentação é para isso. As teclas de atalho são a tecla Ctrl mais a tecla G. Tá bom? Professor, é por isso que quando aqui no computador, quando você está no site, aí aparece também, né, pelo HTML, exatamente isso aí também, sabe? Sim. Quando você vê o código, né? Sim. Isso mesmo. Quando você está visualizando o código-fonte da página. Fica desse jeito, parecendo umas cobrinhas assim, ó. Então, é porque tá uma dentro da outra, Chama indentação. Os comandos estão indentados. Por isso que é programação estruturada. Essa é a ideia da programação estruturada. É só para visualizar. Se você vê tudo alinhado à esquerda, você não sabe o que está dentro de quê. Mas na hora que você faz isso, você já começa a entender como é que a estrutura funciona. Tá certo? Okay. Então, agora que nós já criamos a estrutura de repetição de linha, eu já vou contar até 3 para fazer a referência de linha. E já vou contar também de 1 até 3 para fazer referência de coluna. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que carregar o meu vetor com o que eu falei que iria colocar. Vocês lembram que eu falei que ia colocar a multiplicação da linha pela coluna dentro de cada um dos vetores? Então, é o que eu vou fazer aqui agora, tá certo? Como é que a gente faz isso? Olha só. Eu já tenho a referência de linha e tenho a referência de coluna. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar assim, ó. Vou referenciar ao vetor. O nome do vetor é tabela, tá? Quando eu referenciar ao vetor, eu tenho que indicar entre colchetes o número da linha e o número da coluna. Então, eu vou botar aqui linha, vírgula, coluna. Não é isso? Eu estou usando a variável linha para contar até 3 linhas. E estou usando a variável coluna para contar o número das colunas. Então, eu vou usar o que ali dentro? 1, 2, 3? Não. Eu vou usar o nome da variável que estou trabalhando, linha e coluna. Aí, o que eu vou guardar em cada uma dessas variáveis de memória complexas aqui? Eu vou atribuir a cada uma delas o valor da multiplicação da linha vezes a coluna. Então, eu vou fazer aqui, ó, linha vezes coluna. É o que eu preciso fazer. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl G para organizar as coisas aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma execução passo a passo, que é usando no Visual G a tecla F8. Vamos começar, então? E a gente vai vendo aqui os detalhes do que está acontecendo. Então, vamos começar. Começamos a executar, tá certo? Primeira linha, segunda linha. Vou agora, gente, criar a variável complexa chamada tabela. Olha só o que ele vai fazer aqui, ó.
quero que vocês olhem nessa lateral aqui. Deixa eu aumentar a tela. Quero que vocês olhem nessa região aqui, ó. Por quê? Vai ser aqui que ele vai criar os vários vetores, as várias variáveis complexas. Quer ver? Ó, F8. Olha só. Ele criou todas praticamente de uma única vez. Olha o nome delas, que legal. Então, tenho tabela 1.1, tabela 1.2, tabela 1.3, tabela 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. Gente, exatamente igual no nosso desenho aqui, ó. Tabela 1.1, tabela 1.2, 1.3, né? Ele fez exatamente isso aqui que a gente criou no nosso desenho. Então, isso aqui está coerente com o que eu estou fazendo no meu algoritmo. Então, vamos colocar aqui de novo essa caixa de janela DOS. Agora, olha que interessante. Todos são do tipo inteiro e todos, por enquanto, estão com 0. Não tem guardado nada em nenhum deles. Vamos seguir aqui com a nossa tecla F8. Vamos passar para baixo. Olha, o que vai acontecer? Ó, criamos também as duas variáveis, variável linha e a variável coluna. Vamos fazer o seguinte, gente. A partir da linha 8, vão começar as estruturas de repetição. Então, você vai perceber aqui, ó, F8. O que aconteceu? Linha, agora, vale 1. Quer ver? Olha aqui, ó. Agora, a variável linha vale 1. Tá? Vamos dar F8 novamente. Coluna também agora vale 1. Tá bom? Olha que interessante. A próxima linha que vai ser executada é justamente essa linha aqui, ó, que atribui a variável tabela, o quê? O conteúdo, a multiplicação da linha pela coluna. Então, quero que vocês observem o valor dessa variável aqui, ó. Eu vou dar mais um F8. Ó. Ela passou a valer 1. Por quê? Porque eu acabei de mandar guardar em tabela, linha 1, coluna 1, a multiplicação da linha pela coluna. Quanto que é 1 vezes 1? Até ontem era 1. Então, ele colocou esse 1 aqui. Vamos voltar aqui. Vamos continuar dando o F8. Vamos dar mais um F8 aqui, ó. E aí, gente, ele não vai sair dessa estrutura de repetição, não. Ó. O que aconteceu? A linha continua sendo 1. Já a coluna passou a ser 2. O que ele fez aqui em tabela 1, 2? Guardou a multiplicação de 1 vezes 2. Está aqui. Mais um F8. Agora a coluna vale 3. Tá? Mais um F8. O que ele fez? Guardou na variável tabela 1, 3 a multiplicação de 1 vezes 3. Pode perguntar. Alguém vai perguntar? Tá, ok. Continuando aqui, gente. Então, deixa eu diminuir de novo aqui o zoom. Não, diminuir não. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó, na primeira vez que ele chega na linha 8, a linha passa a valer 1. E aí, aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai contar de 1 até 3. Então, para a linha 1, a coluna vai variar de 1 até 3. E ele vai multiplicar, né? Então ele vai guardar na tabela 1 vezes 1. Depois 1, coluna 2, 1 vezes 2. Depois linha 1, coluna 3, 1 vezes 3. Que é o que nós temos aqui. Vamos passar para o próximo passo aqui agora. Vamos seguir no F8. Agora, ele vai pular de 1 para 2 aqui em linha. Quer ver? Vamos ver como é que vai ficar a linha aqui, ó. F8. Olha só. Ele acabou de executar agora novamente a linha 8. Ou seja, a variável linha passou a valer 2. E coluna, vamos ver? Coluna passou a valer 1 agora. Então, o que ele vai colocar lá na tabela 2,1? 2 vezes 1, 2. Que é 2. Exatamente. Próximo. Agora, linha continua valendo 2. Coluna também vale 2 agora.
O que ele colocou em tabela 2,2? 4. Seguindo, o coluna agora vale 3. Ele vai colocar aqui em tabela 2,3. 2 vezes 3 dá 6. E aí, gente, se eu for dando F8 aqui, ó, ele está só preenchendo a 3, 6, 9. E acabou. E aí vai para o último fim, e vai para o fim algoritmo. Tá? Bom, pode ter parecido muito rápido, mas aí eu tenho aquela dica que eu dou para vocês têm como assistir depois esse vídeo mais lento. Tá? O que eu fiz aqui foi mostrar para vocês como que eu uso a linha e como que eu uso a coluna. Tá? Professor, tem que chamar linha e tem que chamar coluna? Não. Você pode colocar aqui L. Peraí, deixa eu só finalizar a última F8 aqui para terminar o programa. Terminou. Eu posso colocar aqui, no lugar de linha, posso colocar L, e no lugar de coluna posso colocar C? Posso, quer ver, ó. Então aqui não é mais linha, vai ser L. Aqui não vai ser mais coluna, vai ser C. Aqui, ó, de novo, L. Aqui vai ser C. L, C. O que eu não posso deixar de botar tudo igual. Vou dar um F9. Beleza. Não mudou nada no funcionamento. Ah, mas eu não quero chamar LC. Eu posso chamar de X e posso chamar a coluna de Y sem problema nenhum. O nome da variável, gente, ele não importa. Desde que você use a variável no lugar certo. Eu já estava errando aqui, ó. Aqui é X e a coluna vai ser Y. Aqui vai ser X, vírgula, Y. O nome não importa. Agora, aí vem a dica. O ideal é você usar um nome que seja sugestivo, tá? Aqui também em tabela, eu vou botar var, não vou botar variável. Opa, var eu não posso ter um nome reservado. Botar só V. VR, pronto. F9. Opa, eu botei o nome errado aqui, né? Esqueci de trocar aqui embaixo. Ok, aqui é VR. Então, minha variável agora não é mais tabela, agora é VR. E mudou tudo aqui, ó. Vê, ó. Não é mais tabela, agora é VR, ó. VR1, VR2, VR3, até VR33, tá? Basta que eu mude. O nome que eu vou usar não importa, tá bom, gente? O que importa é usar o nome no lugar correto. E é interessante também usar o nome sugestivo. Só um segundinho aqui. No caso aí, para matemática, é como se fizesse aquele chuveirinho, né? Um vezes a outro, né? O caso. Exatamente. Seu exemplo foi perfeito. É isso mesmo, tá? Entendi. Funciona dessa forma mesmo. Agora, o que eu tenho que ter cuidado aqui na hora de fazer isso? Eu tenho que ter um certo controle na hora de povoar essas variáveis. Você vê que aqui eu fiz o quê? Eu fixei a linha e depois variando a coluna. Pode fazer o contrário? Sem nenhum problema. Você pode fixar a coluna e variar a linha. Não importa. O que importa é que você tem que fazer a referência a todos os índices dessa matriz aqui. Isso aqui é importante, o cuidado que você tem que ter. Tá certo? Na atividade que eu passei para vocês, a atividade 3, olha, sem brincadeira nenhuma, ela faz exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que o que ele coloca aqui em cada uma das células da matriz? Ele coloca os nomes. Só isso. Ele vai colocar nomes. E aí você pode pedir para o usuário fornecer esses nomes. Não tem problema nenhum. Tá certo? Mas ele vai fazer dessa forma aqui. Tá certo? Então, lá eu falei para você, ó, crie, né, uma matriz chamada nome, se eu não me engano. Aqui você vai colocar como sugestão que eu dou linha e pode usar coluna. Isso, pelo menos até você aprender direitinho quem é quem aqui. Para você não ficar tão perdido, use um nome sugestivo. Linha, coluna. Então, X aqui vai ser linha. E no lugar do Y eu vou usar coluna. Tá? E aí, para cada uma dessa linha coluna, você vai atribuir um nome para essa variável complexa. É o que você vai ter que fazer lá na atividade número
3. Certo? Bom, pessoal, basicamente, quantas horas? 8h50. Hoje eu sabia que ia ser um pouquinho mais rápido, porque basicamente a ideia era passar isso aqui para vocês. Tá certo? Eu vou fazer mais um exemplo aqui, tá bom? E aí a gente finaliza a aula de hoje. Porque isso aqui é uma coisa que você vai aprender só fazendo, não tem jeito. Como esse conteúdo vai ficar guardado para o vídeo, vai ficar disponível para vocês, vocês podem dar uma olhada depois. O que eu daria para vocês como sugestão hoje, assim, bem especial mesmo? Assistam o vídeo da aula passada, tá? Assistam o vídeo da aula passada, porque assistindo o vídeo da aula passada, vocês têm condições de fazer as duas atividades da semana, a 1 e a 2, que usam somente vetor unidimensional. E na semana que vem, vocês podem estar fazendo essa atividade aqui. Semana que vem não, depois que eu colocar o vídeo para vocês lá, da aula dessa semana. Eu acho que eu vou conseguir fazer um pouco mais rápido. E aí vocês fazem a atividade número 3, que está nessa semana para vocês fazerem. É a minha sugestão para vocês. Bom, deixa eu ver um exemplo que eu vou fazer aqui. Parecido com aquele que eu usei lá dos veículos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável do tipo... eu vou chamar do tipo cor. Pode falar. Depois você dá um exemplo aí de tabuada também. Você pode fazer? Mas aí eu vou fazer o das atividades lá, né? Que a número 2 é a tabuada. Não é? Número 2 é a tabuada. Não, eu não posso fazer senão, né? Aí eu entrego o ouro. Você não acha? Deixa eu te perguntar, assim, mas... Pode perguntar. Eu até tirei umas dúvidas com o Diego. Algum exemplo, assim, de... Tipo, um segmento que possa fazer? Assim, um vídeo, sei lá. Faz o seguinte, gente. Você assistiu a aula passada? Assisti. Assiste o vídeo de novo, que esse aí que você vai conseguir fazer do tabuada. Tá bom, então. Viu? Obrigado. Porque tá gravado, eu botei na sala hoje. É que senão eu vou resolver para vocês a atividade, eu não queria resolver ela, não. Certo. Daqui 2 semanas eu vou botar a correção lá na sala virtual para você. Mas até lá eu quero que você quebra a cabeça. Ó, tem um aluno aqui, ó. Ele tá aqui, é o Diogo. Rapaz, o Diogo, ele tá batendo cabeça, mas ele tá conseguindo fazer muita coisa sozinho. Ele sabe disso. Às vezes ele põe a pergunta para mim lá. Agora eu vou me entregar, né? Às vezes o Diogo põe a pergunta para mim lá. Aí eu vejo, sabe? Tem pergunta. Mas assim, às vezes ele manda de manhã, né? Aí eu vou enrolando o Diogo até chegar de tardezinha de noite. Quando chega de tarde de noite, o Diogo já conseguiu resolver a atividade já. Aí eu entro lá, dou uma olhada. Mas assim, ele está conseguindo se virar. Então, ou seja, o que ele está fazendo? Ele está batendo cabeça, está se esforçando. Ele está conseguindo fazer muita coisa. Tá? Não é maldade não, viu, Diogo? É para você aprender. Certo. Obrigado. Nada. Vou fazer um exemplo aqui usando nome de cores, tá certo? Por exemplo. Então, olha só, eu criei um vetor, né? Vai ser bidimensional. Chamei esse vetor, vou chamar de cores, tá certo? Eu quero colocar o seguinte, em cada célula dessa aqui, eu quero guardar o nome de uma cor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro fazer o seguinte. Já criei aqui a linha, para contar o para contar a linha. Já contei o para contar a coluna. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu vou pedir para o usuário informar para mim o nome de cada uma dessas cores. Ele vai escolher aleatoriamente. Então eu vou botar aqui, escreval, para pular uma linha, e vou dar a seguinte mensagem para ele. Vou botar assim, escreva o nome de uma cor. Escreva o nome de uma cor. Espaço. Vou deixar assim mesmo. Depois a gente botar aqui, leia. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que botar a referência correta. Primeiro, o nome que eu coloco, o nome da variável. A variável chama cores. Eu botei a variável cores aqui.
Aí eu abro o colchete, tenho que referenciar primeiro a linha. Vou pegar o nome da variável que eu criei aqui para contar a linha, vírgula, coluna, e fecho o colchete. Então, o que ele vai fazer? E aí, o que ele lê no teclado, ele vai guardar nessa variável aqui, tá? Então, vamos executar aqui. Vamos dar F9. Ó, escreva uma cor. Todo mundo aí pensou no vermelho. Pelo menos a maioria de vocês pensou no vermelho. Ó, escreva uma cor. Azul. Escreva uma cor. Verde. Escreva uma cor. Branco. Ele está sempre pedindo uma cor. Preto. Opa. Outra cor. Cinza. Outra cor. Laranja. Mais uma cor. Espera aí. Opa, espera aí, gente. Me deu uma grande mancada aqui. Grande mancada. Foi o seguinte, ó. Eu tenho que... nome de coisa, então eu tenho que botar aqui caractere. Senão ele não vai guardar correto, não. Agora sim. F9. Escreva uma cor. Vermelho. Ó, ele guardou o vermelho aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês. Ó, já guardou o vermelho aqui. Mais uma cor. Azul. Verde. Ó, eu vou fornecendo o nome das cores aqui, ó. Ele está guardando aqui, ó. Vermelho, azul, verde. O que mais? Cinza. Violeta. Preto. Marrom. Branco. Quantas cores ele vai me perguntar? Vocês sabem? Quem arrisca? Tenho 3 linhas e 3 colunas. 9. 9, né? 9, exatamente. São 9, porque 3 linhas vezes 3 colunas dá 9 espaços de variável. Vermelho, azul, verde, cinza, amarelo. Pronto, amarelo. E aí terminou. Olha só. Em cada uma das variáveis complexas, com o seu índice, ele guardou uma das cores que eu fui informando. E você observa que ele sempre conta primeiro a linha, depois a coluna. Que a linha foi de 1, 2 e 3. E dentro dela, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele guardou aqui. Tá certo? Tá, beleza. Já aprendi como fazer para colocar o valor dentro da variável. Mas agora, se eu quiser saber o conteúdo de uma dessas variáveis, tem como eu saber? Tem. Quer dizer só, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar aqui algumas linhas para que eu possa consultar a cor que está em um espaço desses vetores. O que eu vou pedir para o usuário informar para mim? Que ele informe um número de linha e um número de coluna. Valores entre 1 e 3. E aí eu vou informar para ele qual a cor que está naquele espaço. Vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Escreva... Não, tem que ser dentro de um loop. Enquanto... Vou ter que criar outras variáveis aqui. Não preciso não. Posso usar só essas que eu tenho aqui mesmo. Vamos deixar aqui. Não vou usar enquanto não. Vou usar o repita. Repita até. Bom, repita o quê? Repita o seguinte. Escreval assim. Informe Professor, número. Oi? só uma dica. Quando é que a gente sabe quando vai usar essas questões assim, tipo, esse enquanto, repita, para. Rapaz, eu te dou a dica. Inclusive tá até no vídeo lá. O que acontece? O enquanto, ele faz um teste no começo
E enquanto esse teste for verdadeiro, ele faz aquela repetição ali. Isso é enquanto. O repita, ele começa a repetir, certo? Ele repete uma vez e só testa no final. E ele testa até que a condição seja falsa. Ele vai repetindo até que a condição seja falsa. Ou seja, para entrar no loop do enquanto, a condição tem que ser verdadeira. Quando ela passa a ser falsa, ele para de repetir. E o repita é o contrário. Enquanto ela for falsa, ele vai repetindo. Quando ela for verdadeira, ele para. Ou seja, até que aquilo seja verdadeiro. Basicamente é isso. E o para, que é a repetição? Pode falar. Acho que entendi agora. Né? E o para, ele tem muito essa ideia do contador. Ele é usado muito para contagem de uma coisa até outra. De um ponto até outro, que eu tenho definido anteriormente. Igual aqui, eu tenho sempre definir o ponto inicial e o ponto final do para. Ó, tá vendo? Eu sempre tenho um limite inicial e início e fim para o para. E a maioria a gente vai ter que usar para, então. Você vai usar muito para, muito repita, muito enquanto, vai depender da estrutura do seu algoritmo. Depende muito da ideia que você quer fazer, entendeu? Então vamos lá. Informe um número de 1 a 3 para a linha. E aí vou dar um enter aqui e eu quero que ele leia o quê? Ele vai ler a linha. Olha bem, gente. Eu usei a variável linha aqui numa contagem. Depois usei a variável coluna aqui numa contagem. Eu não preciso mais usar nenhuma das duas para contagem. Mas eu vou usá-las aqui para pegar a informação que o usuário vai fornecer. Posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Você vai usar o mesmo. Para eu não ficar criando variáveis à toa, e ocupando espaço de memória à toa, eu posso usar as mesmas variáveis que eu já usei. Então, informe o número de 1 a 3 para a coluna. Vou botar aqui, ó. Coluna. E vou ler o quê? A coluna, o número da coluna. Ctrl G, beleza. Então, aqui, agora, quem vai me fornecer a linha e a coluna é o usuário. Eu não vou ter mais uma contagem para definir isso. E aí, o que eu quero que o programa escreva, que o algoritmo escreva para mim? Ó. Escreva, né? Escreval, entre aspas. Bota assim, ó. O conteúdo da variável complexa. E aí vou falar o nome da variável aqui, ó. Vou botar o nome dela. Eu estou usando cores. Cores. Aí eu vou abrir colchete. E eu quero que ele coloque aqui o valor da linha que o usuário acabou de informar. Porque é dessa que eu vou estar lendo. Linha. Professor, no fato cores Oi? aí não deveria sair de aspas, não? Não, você vai ver por quê. Porque eu quero que apareça o nome cores. Eu não quero só o conteúdo, eu quero o nome também. Ah, entendi. Por isso que eu tenho que colocar ela assim. Espera só um pouquinho que você vai ver. Eu vou explicando, não tem problema não. Então, o conteúdo da variável complexa, cores. Aí vai aparecer o número da linha e o número da coluna, também que eu quero que apareça. Vou botar aqui colchete. Tantã. Agora sim. Foi o Diogo que perguntou, não foi? Olha, o que eu vou fazer aqui agora. Desculpa, a voz de vocês é meio parecida. Desculpa, eu confundo. Agora sim, eu vou colocar cores, linha, vírgula, coluna. Fecha aspas. Fecha colchete. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se está certinho até aqui agora. Então, repita até... O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar uma informação ali, ó. Informe o número de 1 até 3 para a linha e 1 até para a coluna. Botar aqui. Até que, botar aqui, linha seja maior que 3. E vou colocar aqui bem assim, ó. Digite 4 ou maior para sair. Ou seja, se ele quiser saber o conteúdo de um vetor, ele vai digitar entre 1 e 3.
Se ele quiser sair, ele digita 4, ou um número maior. Por quê? Porque isso aqui só vai ser repetido até que linha seja menor que 3. Se for maior, desculpa, quanto linha for menor ou igual a 3. Se for maior que 3, ele já sai. 4 é maior que 3? Então ele vai sair daqui. Tá certo? Vamos dar um F9 aqui para a gente ver como é que vai ficar. Escreva o nome da cor. Então vamos lá. Primeiro nesse momento aqui agora, nós vamos guardar o nome das cores no vetor. Depois a gente vai ter a opção de escolher uma cor que eu queira ver. Tá bom? Então vamos lá. Azul, amarelo, verde, branco, cinza, marrom, laranja, vermelho, violeta. 1, 2, só falta mais. Acabou, beleza. Olha só o que ele está fazendo aqui agora. Agora, aumentar a tela aqui. Agora ele está me pedindo para informar um número de 1 a 3. Vou colocar aqui número 2. Enter. Informe o número da coluna agora. Opa, peraí. Bom, então a linha eu botei 2. Coluna eu vou botar 3. E vou dar Enter. Né? O conteúdo da variável complexa. Cores. Linha 2. Coluna 3 é marrom. Tá? E aí ele me pede para informar o novo. Primeiro, vamos conferir se cores 2, 3 é marrom? Vamos conferir? Vamos ver aqui, ó. Vou digitar 4 para sair. Opa. Ctrl menos. Vou recuperar aqui. Execução terminada pelo usuário. Então, vamos ver aqui. Cores 2, 3. Olha aqui, ó. Cores 2, 3 é marrom. Então, ele não só primeiro carregou as cores, como ele localizou a cor correta. Quando eu pedi para ele pegar a cor lá 2, 3, ele trouxe o marrom. Então, está correto. Vamos executar mais uma vez. Agora a gente vai testar mais vezes, tá certo? Vamos lá, F9. Vamos lá. Azul, amarelo, vermelho, cinza, preto, branco, violeta, rosa e verde. Pronto. Mesma coisa. Ele acabou de me perguntar agora. Né? Já carreguei as cores. Tá bom? Informe um número de 1 a 3 para a linha ou 4 para sair. 4 ou maior para... Então, vamos lá. Agora eu quero linha 1. Chato esse negócio aqui, para um pouquinho. Linha 1, coluna 3. Gente, eu vou diminuir essa tela aqui, porque está um saco, o negócio toda hora fica fazendo isso. Então, olha só. Na linha 1, coluna 3, é vermelho? Olha lá, ó, o conteúdo da variável complexa, cores 1, 3, é vermelho. Bom, quem me perguntou se a palavra cores tinha que ficar fora das aspas. Eu deixei ela dentro das aspas porque eu queria que ela tivesse escrita aqui. Tá bom? Só por isso. E aí aqui depois eu referenciei ela sem as aspas porque eu queria só o conteúdo que é a palavra vermelho. Tá? Vamos ver se cores 1, 3 é vermelho? Ó, o primeiro aqui é 1, 1, o segundo é 1, 2, o terceiro aqui é 1, 3. Certinho. Vermelho. Informe, vamos de novo agora. Agora eu quero linha 3, coluna 1. Qual é? Conteúdo da variável complexa, cores 3, 1, ou seja, linha 3, coluna 1 é violeta. Vamos ver? É isso mesmo, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1 é violeta. Está correto. Agora, última vez. Vou pegar 2, 2. Linha 2, coluna 2. O conteúdo da variável complexa, cores. Linha 2, coluna 2 é preto. Vamos ver? Ó, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2. Está aqui. É preto mesmo. Ou seja, ele carregou corretamente as cores na variável, no vetor, matriz,
E agora, todos que eu peço para ele localizar, ele está localizando o nome correto, de acordo com o que foi guardado lá. Agora aqui eu vou sair, então eu vou digitar 4, tá? Para sair, ó. Tá, tudo bem. Não importa. Ele saiu, eu sabia que ia dar esse erro aqui, porque acontece, o vetor só vai até 3, aí ele pede uma coisa que não tem. Então eu vou terminar aqui agora, terminar, beleza. Então, gente, exatamente, aqui só vai até 3, por isso que eu botei 4, ele não vai aceitar. Então, olha só o que acontece. Eu usei essa primeira forma aqui para carregar as cores no vetor. E depois, essa parte daqui para baixo, foi para mostrar a cor de acordo com a pergunta do meu usuário. Tá certo? Eu vou até fazer o seguinte. Então, tá certo, é isso aqui mesmo. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso gravado na aula para vocês, no vídeo, tá certo? Deem uma olhada. Quantas vezes eu preciso assistir isso aí? Ué, você que vai definir. Você precisa aprender. Tá? Tem o vídeo também lá do outro canal. Tem o meu. Gente, se vocês precisarem de mais vídeos, tá? Mais vídeos. No YouTube está cheio de vídeos sobre esse conteúdo. Tá? Deixa eu colocar uma coisa bem clara para vocês. O professor sabe tudo? Não. O professor não sabe tudo. Tá certo? Eu não sei tudo. Eu sei bastante, mas eu não sei tudo. Professor, se eu quiser aprender qualquer coisa só assistindo vídeo no YouTube, eu aprendo? Aprende. Qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende só assistindo vídeo no YouTube. Você sabe qual é a minha função aqui, nessa posição que eu estou? Eu estou aqui para ser um facilitador. E outra, o que acontece em relação à questão de aprender e ser certificado? Você pode aprender o que você quiser no YouTube, entendeu? Sem problema nenhum. Agora, para você ter certificação, você precisa estar vinculado a uma entidade escolar, no caso, uma escola. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. O professor pode ensinar tudo para você? Não. Depende de você aprender muitas coisas, entendeu? O que a nossa escola faz, qualquer escola faz, é te certificar. Essa que é a grande diferença. Eu pode falar, Sandra. O que o professor falou tem todo sentido. Até comigo, eu sou do mesmo jeito. Eu, na área de informática mesmo, não sabia de nada. Eu só mexendo no YouTube mesmo, pesquisando, mexendo, fuçando mesmo as coisas normais desde pequeno e, no caso, nunca arrumei a formação, né? Tanto que eu não consegui um certificado, igual você está falando, sabe? Isso, exatamente. Então, eu tô correndo atrás exatamente disso. Porque o mercado de trabalho vai pedir uma certificação, não é apenas só você saber. Saber é bom, claro, mas eles querem a comprovação disso. É exatamente eu vou dar um exemplo que é absurdo, uma coisa extrema. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é uma coisa que pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Vamos supor que algum de vocês, qualquer um de vocês, faça lá, entra na nossa escola para fazer o curso técnico em informática. Existe uma coisa chamada prova de proficiência. Se você provar para a escola que você entende, você sabe um conteúdo, você não precisa cursar a matéria. Sabia disso? Você pode chegar lá no módulo 1 e falar assim, eu não quero cursar português. Aí a escola tem que fazer o quê? Eles têm que dar uma prova para você de português. Se você tirar a nota que você precisa tirar, 5, por exemplo, você não precisa cursar português, gente. Aí você tem o que chama de aproveitamento de matéria, aproveitamento de estudos. Por quê? Não, eu aprendi português fora, eu cheguei aqui na escola e não vou fazer português não, porque eu já sei. E você prova que sabe como, fazendo essa prova de proficiência que a gente fala. Pode acontecer do cara chegar lá e fazer todas as provas do módulo 1 e passar? Pode. Eu tenho um caso de um aluno que ele fez isso. Isso foi uns 2 anos atrás. Ele chegou, ele se inscreveu para fazer o técnico de informática. No módulo 1, ele pediu para fazer todas as provas das 5 disciplinas. Ele passou em todas. Ele já foi direto para o módulo 2. Ele não fez as matérias do módulo 1. Pode acontecer? Pode. E pode acontecer também do maluco chegar lá e pedir para fazer as provas do módulo 1 e passar em todas, e depois pedir do 2 e passar em todas, né? Pode. E ele vai pegar o quê? Só o certificado da escola. Pode acontecer? Pode, gente. É o tipo da coisa que, como eu falei para vocês, a escola, ela existe para certificar você. O conhecimento não depende só da escola, depende principalmente de você. Entendeu? Então, assim, um assunto como esse aqui, se você pesquisar, você vai encontrar no mínimo, uns 10 vídeos desse assunto aqui. 10 vídeos desse assunto, que é matrizes no Visual G. Pode acontecer? Pode.
Então aí, qual que é o problema de eu aprender? Qual é o meu problema para aprender? Seu problema, então, talvez não esteja procurando no lugar certo. Então, estou dizendo para você o lugar certo aqui. Tem muitos vídeos. Tem cursos excelentes naquela escola chamada Udemy. Tá? Eu mesmo sou professor e eu faço curso na escola Udemy. Porque é um curso barato e muito bom. Tá aí, eu botei o nome da escola aí. Só você entrar no Google e botar esse nome lá. Eu já fiz curso de PHP lá. E foi ótimo. Aprendi bastante. Então, quando eu quero aprender, eu faço isso, gente. Eu vou atrás. Eu não posso ficar esperando, porque, eu vou ter que entrar no curso para aprender. Não, eu já tenho diplomas. Eu tenho diploma, deixa eu ver. Só de nível superior, eu tenho 3 diplomas. Eu sou tecnólogo em processamento de dados, eu sou bacharel em sistema de informação e sou licenciado em informática para dar aula. Eu preciso de certificado? Não. Eu preciso aprender uma coisa que eu não saiba ainda. Onde é que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar na internet, eu vou pesquisar no Google, eu vou pesquisar em livros. Eu vou na biblioteca também? Eu vou na biblioteca também. Eu ainda leio. Eu ainda leio. Entendeu? Tem hora que eu preciso ler. Eu não vou ficar só vendo o vídeo. Tem hora que você precisa de um conteúdo de informação mais consolidada, você tem que ir no material didático, que são os livros. Isso aqui é um deles. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês hoje, tá certo? E esse material eu vou disponibilizar para vocês na próxima semana. Não, acho que essa semana eu consigo ainda. Eu vou ficar mais atento para ver se disponibiliza essa semana ainda. Mas a dica que eu dou para vocês é esse. Assista ao vídeo da aula passada e tente fazer as 2 atividades que estão lá, A1 e A2. Assim que eu colocar esse vídeo de hoje na sala virtual, assistam esse vídeo de hoje e tentem fazer a atividade 3. A atividade 3, gente, é igualzinho isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês usando cores. É basicamente a mesma ideia. Então façam lá as alterações que vocês queiram fazer para que a atividade de vocês funcione bem. Tá bom? Eu vou parar a gravação agora